Bem, minha esposa e eu tínhamos famílias sólidas, então alguém poderia concluir precipitadamente que o casamento de Robert Plant e Maureen Wilson foi um fracasso simplesmente porque terminou em divórcio. No entanto, foi Maureen Wilson quem deixou uma marca indelével no coração de Robert Plant, tornando impossível para ele se casar novamente, apesar de terem se passado mais de 4 décadas desde a separação e de suas tentativas de construir novos relacionamentos. Plant chegou a ter um filho com outra mulher, e ambos mantiveram um ao outro em seus pensamentos, segundo relatos. Eles se encontravam frequentemente, mesmo em seus últimos anos. Claramente, para Robert Plant, ninguém jamais conseguiu substituir Maureen Wilson. Vamos refletir sobre a comovente história de seu amor duradouro. Para aqueles que não conhecem a história desta única esposa de Robert Plant, a vida de Maureen Wilson começou em meio às ruas movimentadas de Calcutá, na Índia, em um dia fresco de novembro de 1948. Sua chegada ao mundo marcou o início de uma jornada que a levaria para longe de seu país natal. Apesar de sua herança indiana, os caminhos do destino levaram sua família através de continentes para se estabelecer na vibrante cidade de Birmingham, Inglaterra, pouco depois de seu nascimento. Birmingham, com seu poderio industrial e diversidade cultural, tornou-se o pano de fundo para a história de Maureen. Seu pai, um homem diligente e trabalhador, aventurou-se no ramo da siderurgia, construindo um lugar para sua família no tecido da economia pujante de Birmingham. Os detalhes dos primeiros anos de Maureen permanecem obscurecidos pela passagem do tempo e pela privacidade que muitas vezes a cercava. Envolve memórias da infância, mas em meio à rotina da vida familiar e ao zumbido da siderúrgica, sementes de curiosidade e aventura sem dúvida começaram a germinar dentro dela. Foi nesse cenário da vida urbana britânica que o destino orquestrou um encontro fortuito entre Maureen Wilson e Robert Plant. O ano era 1966 e a expectativa era grande, pois ambos se encontravam em um show de George Fame. No entanto, o destino tinha outros planos, já que o show foi abruptamente cancelado, deixando decepção em seu rastro. Após essa reviravolta inesperada, em meio aos murmúrios de decepção com o show cancelado, uma faísca se acendeu entre Maureen e Robert. A conexão entre eles transcendeu a decepção, tecendo um fio de companheirismo e intriga que os uniu. Trocaram palavras, talvez risos e certamente olhares que insinuavam a possibilidade de algo mais. O encontro inicial floresceu em um romance que desafiou fronteiras geográficas e diferenças culturais. Apesar da distância que os separava, Maureen e Robert encontraram maneiras de construir pontes, nutrindo seu vínculo por meio de cartas, telefonemas e momentos roubados sempre que seus caminhos se cruzavam nos 9 anos de seu relacionamento. A ascensão de Robert Plant ao estrelato do rock ainda era um sonho distante, uma chama bruxuleante em meio às sombras da incerteza. O Led Zeppelin, a banda icônica que mais tarde gravaria seu nome nos anais da história da música, ainda não havia se consolidado. Em vez disso, Plant se viu navegando pelas águas turbulentas da indústria musical, um cenário repleto de incertezas e oportunidades fugazes durante esses anos de formação. A jornada de Robert Plant como músico foi marcada pela constante troca de bandas, cada uma um degrau em sua busca por realização artística e reconhecimento. No entanto, o caminho para o sucesso estava repleto de obstáculos, e a estabilidade financeira permanecia um prêmio esquivo, tentadoramente fora de alcance. Em meio a essa turbulência, Maureen Wilson emergiu como uma âncora firme, com sua inabalável dedicação. Apoiar uma esperança em meio à tempestade, enquanto Plant perseguia suas aspirações musicais com fervorosa determinação. Maureen assumiu o papel de provedora, carregando o fardo da responsabilidade financeira com graça e resiliência. Os relatos sobre a ocupação de Maureen durante esse período variam, adicionando camadas de intriga à sua narrativa. Algumas fontes sugerem que ela trabalhava ao lado do pai nos corredores movimentados de sua fábrica de aço, com as mãos calejadas pelo trabalho da indústria. Outras pintam um retrato de Maureen, uma presença acolhedora no setor da saúde. Sua compaixão e dedicação brilhavam intensamente em meio aos limites clínicos de uma enfermaria hospitalar. Independentemente dos detalhes, uma coisa permanecia abundantemente clara. As contribuições de Maureen foram
inestimáveis. Seu apoio inabalável sustentou as aspirações de carreira de Plant enquanto ele percorria o terreno precário da indústria musical, lidando com as incertezas da busca artística. Moran permaneceu ao seu lado, um pilar de força e solidariedade, como quando o Led Zeppelin explodiu. Com uma energia eletrizante, Robert Plant e Maureen Wilson embarcaram em um novo capítulo de sua jornada, marcado pelo amor, pela família e pela busca incansável de sonhos. Em meio a melodias envolventes e ritmos pulsantes, trocaram votos de devoção eterna, selando sua união nos sagrados salões do Roundhouse, um local que testemunhou o nascimento de lendas. Era 1968, um ano de mudanças sísmicas e possibilidades ilimitadas. Led Zeppelin, recém-batizada com um nome que os ecos da música deles reverberariam pelos corredores do tempo, à beira da grandeza, no início daquela noite. Os ecos da música reverberaram pelas mesmas paredes onde Robert e Moran juraram amor eterno, infundindo o ar com uma energia elétrica que refletia a intensidade de suas emoções pelo Led Zeppelin. Era uma noite de novos começos, uma noite que marcou sua estreia sob uma bandeira que logo se tornaria sinônimo de realeza do rock and roll, e em meio à multidão de fãs, adoradores e ao ritmo pulsante de Rhythm Of. A música uniu Robert e Moran, com seus corações entrelaçados num laço que transcendia os limites do tempo e do espaço, enquanto Led Zeppelin alcançava alturas vertiginosas de fama e fortuna. Robert e Moran se viram navegando pelo delicado equilíbrio entre o glamour das estrelas do rock e os ritmos tranquilos da vida doméstica. Em meio ao turbilhão do sucesso, eles construíram um santuário de serenidade, uma fazenda extensa, aninhada entre as colinas verdejantes, onde o riso das crianças dançava na brisa e o suave farfalhar das folhas proporcionavam um refúgio. Em um cenário tranquilo para sua história de amor, no aconchego de seu refúgio rural, Robert e Moran acolheram o barulho dos passos de seus filhos, expandindo sua família. Eles vivenciaram as alegrias e os desafios da paternidade, mas em meio à felicidade dos laços familiares, o chamado dos palcos atraiu Robert para turnês intensas que o levaram aos confins do mundo. Para Moran, a decisão de se juntar brevemente ao Led Zeppelin em turnê foi uma prova de seu apoio inabalável aos empreendimentos musicais do marido. Mas, à medida que os rigores da vida na estrada se impunham, ela também se viu envolvida. Ameaçando ofuscar a tranquilidade da vida doméstica, ela tomou a difícil decisão de se afastar dos holofotes, priorizando a criação dos filhos em vez do brilho da fama. Nos momentos tranquilos entre turnês e gravações, Robert e Moran encontraram consolo nos prazeres simples da vida familiar, reunidos ao redor da lareira, compartilhando histórias e risos, enquanto viam seus filhos crescerem e florescerem. E embora o mundo pudesse ver Robert Plant como o epítome do carisma de uma estrela do rock, para Moran, ele era simplesmente ela, parceiro confidente, amor. O casamento de Robert Plant e Maureen Wilson foi tecido com fios de alegria, tristeza e amor inabalável. Um amor que transcendeu as barreiras do tempo e do espaço, mas que no fim sucumbiu ao peso das circunstâncias. Em meio ao crescendo da ascensão meteórica do Led Zeppelin à fama, eles acolheram 3 lindos filhos, cada um precioso reflexo de seu amor infinito. Carmen Jane Carac Pendragon e Logan Romero, cada nome um testemunho da profundidade de seu amor. A devoção aos sonhos e aspirações que dançavam nas sombras de seus corações, em meio às risadas e aos momentos compartilhados de felicidade familiar, foi atingida por uma tragédia cruel e implacável. Carac, o caçula da família, era uma alma radiante cuja luz brilhava intensamente no abraço do amor familiar. Contudo, o destino tinha outros planos. Um vírus estomacal virulento ceifou sua vida inocente aos tenros 5 anos de idade. A dor da perda dilacerou o tecido de sua existência, deixando um vazio inexplicável. Uma ferida que o tempo só poderia suavizar, jamais poderia ser completamente curada após a partida de Cars. Robert Plant buscou refúgio na linguagem da música, derramando sua dor e angústia nas melodias comoventes de All My Love Love, uma homenagem sincera ao seu amado filho. A canção tornou-se uma catarse, uma oferenda de amor e lembrança a uma alma preciosa que partiu cedo demais. Contudo, em meio às sombras da tristeza, momentos de luz ainda brilhavam, iluminando o caminho de sua jornada compartilhada.
hino atemporal de gratidão e devoção, Thank You, tornou-se uma ode querida a Maureen, um testemunho da profundidade do amor e da admiração de Robert pela mulher que esteve ao seu lado, tanto nos triunfos quanto nas tragédias. Mas até os laços mais fortes podem ser testados pela marcha implacável do tempo e pelo peso dos fardos da vida. À medida que a fama do Led Zeppelin atingia alturas vertiginosas, a agenda de turnês implacável de Robert consumia seus dias e noites, deixando pouco espaço para os momentos tranquilos de conexão que antes existiam. O amor deles perdurou, e em meio ao turbilhão da fama e da fortuna, o espectro da perda pairava, lançando uma sombra sobre o laço outrora inquebrável. A morte do filho amado, somada às exigências implacáveis da carreira de Robert, tensionou os frágeis laços que os uniam, até que por fim não conseguiram mais se manter. Em 1983, Robert Plant e Maureen Wilson se separaram com os corações pesados pelo peso do arrependimento e das palavras não ditas. Sua história de amor, no entanto, foi marcada por momentos de beleza transcendente e conexão profunda chegaram a uma conclusão agridoce, uma sinfonia de amor e perda que se desenrolou em um mundo para sempre transformado por sua presença. Após o divórcio de Robert Plant, Maureen Wilson embarcou em uma jornada de autodescoberta, uma jornada que a levou por caminhos inesperados, ao abraço de novas conexões e ao calor de amizades duradouras. Embora o holofote que outrora iluminava sua vida tivesse se apagado, seu brilho ainda persistia. As memórias daqueles que testemunharam sua graça e resiliência em meio à crise e ao fluxo das correntes da vida. Maureen encontrou consolo na companhia de Ian Hatton, um músico talentoso cujas melodias comoventes ressoavam com os ecos de seu próprio coração. Seu namoro, breve, porém significativo, desenrolou-se em um mundo em constante mudança, um mundo onde o amor e a possibilidade dançavam no horizonte. Embora a cronologia exata de seu romance permaneça envolta em mistério, sussurros de sua conexão permanecem nos anais da memória, um testemunho da natureza fugaz do amor e dos encontros fortuitos que moldam nossas vidas. Contudo, tão rápido quanto seu amor floresceu, também se desvaneceu nos recônditos do tempo, deixando para trás sussurros do que poderia ter sido um suave lembrete da natureza transitória da conexão humana. Nos anos que se seguiram, Maureen se afastou dos holofotes, buscando refúgio nos ritmos tranquilos da vida cotidiana. Seus dias eram preenchidos com prazeres simples, momentos de reflexão silenciosa e risos compartilhados, amigos queridos e o abraço reconfortante da família. Mesmo que o mundo tenha seguido em frente, Maureen permaneceu uma presença constante na vida de seu ex-marido, Robert Plant. Apesar da passagem do tempo e da distância que os separava, o vínculo entre eles perdurou, um testemunho do poder duradouro da amizade e da resiliência do espírito humano. Os concertos de Robert Plant tornaram-se uma ocasião familiar na vida de Maureen, momentos de transcendência musical que despertavam memórias do passado compartilhado e em ocasiões especiais como a de Maureen. No seu 70º aniversário, os caminhos deles se cruzariam mais uma vez quando Robert a presenteou com uma serenata das melodias atemporais de Elvis Presley. Embora os dois tivessem se separado, Maureen admitiu que não conseguia esquecer as lembranças entre eles, especialmente um trágico acidente décadas atrás. Ela recorda que a beleza tranquila da ilha grega de Rhodes serviu como cenário idílico para umas férias em família fatídicas, uma viagem que mudaria para sempre o rumo da vida de Robert Plant e Liv, acompanhados pela amada filha, Carmen Jane. Acompanhada pela irmã de Maureen, Shirley, e por outro companheiro, a família partiu para uma aventura repleta da promessa de dias ensolarados e momentos preciosos de união. Contudo, em meio aos tons azuis do mar da Ásia e ao sussurro suave da brisa mediterrânea, a tragédia os atingiu com uma força repentina e implacável, enquanto percorriam as estradas sinuosas que cruzavam o terreno acidentado da ilha. O destino interveio na forma de um devastador acidente de carro, uma colisão que deixaria cicatrizes indeléveis em seus corações e mentes. De todos os que testemunharam as consequências, os detalhes do acidente permanecem envoltos na névoa da memória e na passagem do tempo. Contudo, os ecos daquele dia fatídico persistem na consciência coletiva. Um lembrete contundente da fragilidade da vida e da aleatoriedade do destino. Alguns relatos sugerem que Maureen
com as mãos firmes no volante, guiava o veículo pelas estradas ensolaradas, seu riso se misturando aos sussurros da conversa que preenchiam o ar. Mas, num instante, a tranquilidade daquele momento desapareceu. O carro se despedaçou quando saiu da pista, precipitando-se em direção a uma árvore implacável, com uma força implacável. O impacto foi brutal. O som de metal retorcido e vidro quebrando, reverberando pela quietude da ilha. No caos que se seguiu ao acidente, a extensão total da devastação tornou-se dolorosamente clara. Moran, com o corpo machucado e quebrado, jazia em meio aos destroços, sua vida por um fio. Um osso fraturado, uma perna quebrada e uma torrente de sangue ameaçavam extinguir a tênue chama de sua existência, lançando uma sombra sobre ela. A sombra do desespero pairava sobre a paisagem ensolarada ao lado de Jane, sua preciosa filha, que lutava contra a dor lancinante de um pulso quebrado, um testemunho tangível da dura realidade de suas circunstâncias. Em meio ao caos e à confusão, Shirley e seu companheiro emergiram abalados, mas milagrosamente ilesos, com os corações pesados pela incerteza e pelo medo. Talvez você não saiba, mas o caso clandestino entre Robert Plant e Shirley Wilson, a irmã mais nova de Moran, se desenrolou em um cenário de a tensão familiar e o descontentamento latente, à medida que os laços de seu romance ilícito se intensificavam, fizeram com que encontrassem consolo nos braços um do outro, buscando refúgio da tempestade de culpa e remorso que ameaçava consumi-los. Seu relacionamento, envolto em segredo e marcado pela amarga dor da traição, dançava na corda bamba entre o desejo e o desespero. Embora seus corações batessem como um só, o peso de seu engano pairava no ar, como um eco sobre seus momentos roubados de paixão no verão de 1991. A união frutificou na forma de uma criança, um filho chamado Jesse Lee, um farol de luz em meio à escuridão que ameaçava consumi-los. Mesmo enquanto desfrutavam das alegrias da paternidade, o espectro de seu amor proibido pairava como uma sombra que se recusava a ser banida. Para Robert, a natureza tumultuosa de seu relacionamento com Shirley servia como um duro lembrete da fragilidade das conexões humanas e das consequências de sucumbir aos caprichos do desejo. Com o passar dos anos e os ecos do escândalo, desvanecendo-se nos recônditos da memória, ele se viu assombrado pelos fantasmas do passado, lutando contra o peso do arrependimento e a passagem inexorável do tempo. No fim, as chamas da paixão que outrora arderam intensamente entre Robert e Shirley tremeluziram e se extinguiram, consumidas pelas duras realidades da vida e pelo olhar implacável do escrutínio público. Contudo, em meio aos destroços do romance fracassado, uma réstia de esperança persistia. A esperança de que um dia pudessem encontrar a redenção em meio às ruínas de seus sonhos despedaçados. Poderíamos prever que o relacionamento de Robert Plant com Shirley, irmã de Moran Wilson, que resultou em um filho, prejudicaria irreparavelmente o vínculo entre Moran e a lenda do rock. Mas não foi o caso. A base do relacionamento deles, construída ao longo de anos de experiências compartilhadas, triunfos e tragédias, provou ser resiliente. Apesar das complexidades e turbulências emocionais, Robert e Moran conseguiram manter uma amizade forte e solidária, que desafiou as expectativas convencionais ao longo dos anos. Moran continuou sendo uma presença constante na vida de Robert, oferecendo-lhe apoio inabalável, mesmo quando seus caminhos se separaram. Sua lealdade e compreensão diziam muito sobre a profundidade da conexão entre eles, um laço que transcendia a turbulência do passado. Em 2010, essa amizade duradoura ficou evidente quando Moran compareceu a vários shows da turnê europeia de Robert Plant and the Band of Joy, no Reino Unido. A presença marcante de Moran na plateia foi uma prova de seu apoio contínuo ao ex-marido e à música. Uma mistura de clássicos e novas explorações ressoou profundamente, ecoando a jornada que compartilharam e os caminhos que trilharam. O apoio de Moran se estendeu além das salas de concerto. Quando Robert comemorou seu 60º aniversário, Moran estava lá para marcar a ocasião. Sua presença na festa de aniversário marcante foi uma lembrança comovente de seu vínculo duradouro, uma celebração de uma vida vivida sob os holofotes e dos momentos privados que moldaram sua história compartilhada. O ex-casal também continuou a compartilhar tradições de feriados. Passar tempo juntos em ocasiões especiais, mesmo após o divórcio, era mais do que simples encontros casuais. Esses momentos reafirmavam os laços familiares
e o profundo afeto que sobreviveram às provações do passado, seja um jantar festivo de Natal, um churrasco de verão ou uma noite tranquila relembrando fotos antigas. Essas experiências compartilhadas ressaltavam a natureza única do relacionamento deles. A capacidade de lidar com as complexidades do passado, mantendo-se próximos e solidários. A amizade demonstra a resiliência do vínculo entre eles. É um testemunho da força de caráter e do profundo respeito mútuo que definiram o relacionamento. Apesar das controvérsias e das feridas emocionais, Maureen e Robert encontraram uma maneira de valorizar os bons momentos e apoiar um ao outro nos momentos difíceis, criando um legado de amizade que perduraria muito depois das notas finais dos hinos do Led Zeppelin terem se dissipado na memória. Claramente, desde o divórcio de Maureen Wilson em 1983, Robert Plant navegou pelas águas complexas de... Apesar de ter tido vários relacionamentos com parceiros, ele nunca se casou novamente. Sua vida foi marcada pela vibrante interação entre conexões pessoais e colaborações profissionais, um testemunho de seu carisma duradouro e carreira multifacetada. Em uma entrevista com sua colaboradora Alison Krauss para o San Diego Union Tribune, o humor característico de Krauss transpareceu. Ele brincou dizendo que Krauss havia feito mais duetos do que ele teve namoradas, um comentário descontraído que destacou a natureza prolífica da carreira de Krauss. Além dos inúmeros relacionamentos do próprio Plant desde o fim de seu casamento, apesar de nenhum desses romances ter levado ao altar, um dos relacionamentos mais notáveis de Plant nos anos seguintes ao divórcio foi com a cantora e compositora Patty Griffin, vocalista da banda The Band of Joy. O relacionamento deles gerou grande interesse público e especulação. Em uma entrevista de 2012 para o jornal independente, Plant alimentou os rumores ao afirmar que havia fugido para o Texas para ficar com Griffin. Fãs e mídia ficaram alvoroçados com a notícia. A possibilidade de a lenda do rock ter se casado novamente gerou grande expectativa, mas logo ficou claro que os comentários de Plant eram mais fantasiosos do que factuais. Apesar do profundo vínculo pessoal e profissional que Plant e Griffin compartilhavam, eles não haviam oficializado a união. O relacionamento, embora significativo, permaneceu livre das formalidades do casamento. O que você acha da história de amor de Robert Plant e Maureen Wilson? Deixe seu comentário na seção abaixo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal se gostou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!